Oh meu Deus, eu nunca esqueço do sanfoneiro da região. Tocava alegre, satisfeito, puxava a sanfona com emoção. O dia vinha amanhecendo, o galo cantava no puleiro, e lá estava ele tocando, puxando fole no terreiro. A multidão era grande, todos queriam de perto ver João Sérgio Gomes tocando. À medida que o sucesso da banda espacial crescia, João Sérgio ultrapassava as fronteiras de Campo Maior, levando consigo o nome da cidade que o acolheu e que se orgulha de seu talento. O nome da sua banda ecoava por outros estados, conquistando novos públicos e ampliando horizontes. Passei a fazer cursinho no Leonardo e jogava no Caiçara. E nesse período, o seu João ficava muito ligado, né, em futebol. E aí a gente começou aquela amizade, deu andar na casa das meninas, já de muito tempo que a gente tinha uma amizade forte, né, eu com as meninas. A partir de 92 eu comecei a viajar com a banda. A gente já tinha uma amizade já mais forte. Ele disse: eu preciso de uma pessoa. O Carlos Sérgio estudava fora e as 3 meninas estudavam fora, né, fazendo faculdade fora. E aí eu fiquei naquela amizade com ele, e aí se tornou eu ser o empresário da banda, na época que chamavam, né. A partir daí começou aquela... E o seu João sempre dizendo: Washington, seu caminho é esse, Washington, seu caminho é esse. O seu João sempre, ele me ensinou, né. Ele me ensinou, lógico, meus pais me deram a condição de vida, me deram os estudos, mas quem me ensinou mais a vida foi seu João Sérgio, porque não foi só a mim, mas em todos os sentidos, em todas as pessoas que trabalharam com o seu João, ele procurou orientar para ser uma pessoa decente dentro da sociedade. Já em 93, ele, Flávio Bona e Arnaldo já me levaram para o comercial. Quer dizer, eu ficava viajando com a banda no período que não tinha futebol, e quando começava o Campeonato Piauiense, eu deixava e ficava lá. Quando foi em 94, foi minha última participação no Campeonato Piauiense, jogando pelo comercial, aí ele chegou: Washington, vamos parar, vamos cuidar da banda, que aqui é melhor, a gente já está seguro. E eu já tinha um caminho certo, que era ajudar ele, né? Lógico, toda a família, todo mundo se ajudando, né? Sempre teve isso. Para mim foi muito gratificante isso aí, porque João Sérgio, cara, aqui em Campo Maior mesmo, eu acho que ele foi referência não só como um grande empresário, mas como pai, como uma pessoa que sempre procurou ajudar os mais carentes, as bandas que estavam começando. Eu cansei de ver ele chegar lá, abrir a sede lá e dizer: isso aqui é seu, isso aqui é seu, aqui é seu, aqui é seu, e dava pro pessoal. Então isso aí, cara, marcou muito pra mim, entendeu? Foi uma vivência, né? Foi uma vivência. Eu acho que até hoje às vezes a gente quer se emocionar, mas como eu sou um pouco mais forte, eu sempre procuro dizer, eu fico mais na minha aqui de procurar sempre ajudar também da maneira que eu posso, né? E hoje a gente tá junto com a Edirene é uma pessoa que também tem uma cabeça no lugar, a Edna e toda a família, né? Hoje a banda espacial não morreu por conta do nome João Sérgio, né? Isso aí a gente tem sempre que frisar, né? Seu compromisso com a música ia muito além dos palcos. Foi ele quem trouxe a Ordem dos Músicos do Piauí para a cidade, abrindo a oportunidade para que todos os músicos locais obtivessem a sua carteira profissional. Um passo decisivo para a valorização e reconhecimento da classe. João Sérgio Gomes foi o primeiro dono de banda que eu conheci. Eu nem pensava em ser colunista social. Eu gostava de eventos e ele ia sempre à minha cidade natal, que eu sou de Alto Longar. E tinha um forró que chamavam lá Forró do Zé Luiz. Era um forró onde pessoas, gente de todas as áreas, o rico, classe média, o pobre mesmo frequentava. E eu gostava de ver o João Sérgio tocar. E quando eu nasci no Colunismo Social, que foi em 1983, eu muito garoto, quem tocou minha primeira festa foi o João Sérgio. Na época eu não tinha dinheiro, era um garoto, e ele confiou em mim, a minha primeira festa deu certo com o João Sérgio. Logo em seguida o João Sérgio tocou outra festa
para o Beto Loyola. E eu passei a escrever num jornal de Campo Maior, se o espírito não me engana, a Voz do Genipapo. Isso eu já escrevendo num jornal do município de Teresina, morando em Alto Longado. Quando eu me mudei para Barras, onde eu morei, fui colunista social em Barras 20 anos, trabalhando na Rádio Difusora, o João Sérgio tocou também minha primeira festa, chamada Noite das Personalidades, Noite dos Destaques Jovens em Barras. O João Sérgio foi uma figura do tempo dele, uma pessoa maravilhosa. Sempre, quando solicitei, porque naquela época, voltando a Alto Longado, a gente que fazia um evento, uma festa, a gente vendia as mesas, não tinha essa história de ingresso e nem de pulseira, a gente vendia as mesas e tinha bilheteria. E o João Sérgio era tão bom, tão gentil comigo, que o João Sérgio ia a Barras tocar para mim pela portaria. O João Sérgio não tinha frescura, o João Sérgio se hospedava um pessoal no hotel. Uma vez ele se hospedou-se na minha casa, nessa época eu não tinha, como o pessoal chama, posses, eu era um colunista muito humilde, morando em uma cidade de uma sociedade muito tradicional, e o João Sérgio foi uma pessoa que eu devo muito durante a minha vida como colunista social, porque o João Sérgio, a Banda Espacial, foi uma história e é uma história. Foi um homem que abrangeu toda a região norte do estado, inclusive a terra dos Carnaubais, cidade que eu amo muito, gosto muito, que é Campo Maior, onde também eu frequentei várias festas, ele tocando para o Lenny Chaplin, que era colunista social daquela cidade. Um grande abraço e obrigado. Para João Sérgio, as amizades nunca foram apenas lembranças do passado, e sim pontes para o futuro. Ele acreditava que cada laço preservado era uma semente para novas oportunidades. Ao longo de sua trajetória, nunca deixou de cultivar relações verdadeiras, fossem elas com amigos de infância, atletas, músicos, empresários ou líderes comunitários. A minha amizade com o compadre João Sérgio, ele chamava de João, e compadre. Começou assim, eu fui a Campo Maior, eu tinha muita vontade de tocar sanfona. Eu fiquei lá no Mercado Velho, lá tinha um sanfoneiro. Eu fiquei por ali, cabo do interior, é desconfiado, né? Eu fiquei, aí o sanfoneiro tocando, né? Um de lá conhecido mesmo. Aí chegou uma pessoa de lá que me conhecia. Ó, rapaz, aqui tem um rapaz aqui do interior que ele faz uma zoadinha. Leve ele aí, tá ele aqui. Pois é, eu toquei umas partes ali e a notícia se espalhou. E chegou até o ouvido de João Sérgio. Quando desceram, João chegou aqui. Rapaz, Dedê, soube que tu lá em Cambó botou todo mundo no bolso. Que a gente tinha bolso. E que é, compadre? Pegou a sanfona lá e fez muita coisa que a negada tinha se admirado. Não, papai, você vai ter que continuar, não esmoreça não. É amizade, continuou a amizade e eu fiquei frequentando eles vão. E era um dos melhores sanfoneiros da região, gente boa, me apoiou muito. E eu fiquei, passar de 15 dias por lá, passar uns dias aqui, voltava para lá, como ele sempre acompanhando eles, as festas que tocava muito, tinha duas bandas, era o Espaço Livre, a Banda Espacial, que hoje já existe, e com aquele ali eu fui me adaptando. O tempo passa, aí eu gostava muito de música de Dominguinho, gosto, sou fã de Dominguinho, aí ele tinha uns discos lá, tinha 2 discos. Ciumento das coisas dele que só, com o pai, principalmente 2 discos. E eu tinha uma radiola ré aqui, uma radiola. Aí eu disse, compadre, eu quero que você me preste esse disco. Ele ficou assim, olha, eu vou lhe emprestar, mas não vai ralar meu disco não. Não, ralo não. Ele me emprestou 2 discos de Dominguinho, eu trouxe pra cá. Quando foi no 3º dia, foi a coisa que aconteceu. Tem um amigo aqui também, que ele disse, rapaz, você tem uma radiola, traga ela aqui, pra você botar a música pra eu ouvir. Aí eu peguei, levei a radiola e levei no disco. Quando eu me espantei, lá estava o João Sérgio olhando pra mim. Coisa que eu me admirei demais, como dá certo aquele negócio, né? Aí já
ali eu já sabia que eu ia pegar um puxão de orelha, né? Por causa do disco. E exatamente aconteceu. Ah, compadre, você quer o disco é para fazer festa, não é? Você não vai mais pegar meu disco não, viu? Compadre, que isso? Não, compadre, não. Você vai escutar lá em casa mesmo. Papai foi um azar, desse jeito. Contratou uma festa para tocar na Vinagueira, aí me levou lá na Vinagueira. Aí, ele até mesmo assim com um tipo de brincadeira, que gostava muito de brincar com ele, me disse: meus amigos, hoje aqui a partir das 2 horas do enterrado, nós vamos ter aqui o Caipora da Sanfona. Aí todo mundo ficou, vixe Maria, Caipora da Sanfona, Caipora da Sanfona. Aí quando foi 2 horas depois do intervalo, ele chamou, Caipora da Sanfona. Aí o rapaz ficou assim, no interior todo mundo gosta de novidade mesmo, ficou assim, gente. Mas eu já acostumado no fole do compadre João, né? E os meninos, pô, Cici, Picolé, Juvenal, só o cara craque de forró, né? E parece que nesse dia o Caipora tava com vontade de tocar. Mediu dentro dessa sanfona. Aí quando foi tocando as partes ali, entregando, não, deixa o Caipora aí, rapaz. Caipora veio do inferno, rapaz. Ô Caipora da Riacha do Diabo, xinga a gente de todo nome, viu? Meus pais parece que acham de que se arrependeu da graça, viu, nesse dia, viu? E assim eu construí minha vida com o pai enquanto ele era vivo, porque ele me tinha muita atenção. Muita atenção, para mim foi uma pessoa excelente, a comadre também, muito bons filhos, tudo me respeitavam, como eu também respeito eles ainda até hoje, e eu não tenho nada de dizer contra o pai João. Tudo que ele fez para mim foi bom demais, eu agradeço muito ele, um pouquinho de sanfona que eu não sei quase nada, mas um pouquinho que eu sei foi através dele, ele foi quem me botou nessa. E é isso que eu tenho que contar no pai João, que é uma excelente pessoa e que Deus já tem ele num bom lugar. E muito obrigado. A minha participação com o João Sérgio foi através do Espacial. Eu tinha um carinho muito grande pela banda Espacial e através disso aí a gente foi se conhecendo mais perto, né? Com as filhas, né, que são amigas desde criança, né, junto. E a maior participação que eu tive com seu pai, né, foi num momento muito difícil da minha vida, né? Quando eu perdi meu irmão, e ele ficou do meu lado, me dando aquela força. Me levava para casa dele, dando aquela força. E pela experiência dele, foi um carinho muito importante para mim naquele momento. E aí ficamos mais perto e mais amigos. Então eu tenho um carinho muito grande pela família e pelo João Sérgio, que é um grande amigo meu, e vou guardar para sempre isso aí, tá bom? Minha mensagem era que a gente poderia ter ficado mais tempo junto aqui, né? Aproveitado mais, a gente aproveitou, mas para mim era estar com ele aqui, junto, aproveitando esses momentos que a gente participa junto com a família. Eu queria isso aí, eu queria que ele estivesse aqui com a gente, né? Mas, né? Conheci João Sérgio, tá? Já, claro, o nome era famoso porque é de parceria de muitos anos que João Sérgio tocava em festas e tudo mais. Então a fama do João Sérgio sempre foi grande na região de Campo Maior, né? Depois, com o passar do tempo, passei a ter uma convivência maior. Quando? A partir lá de 88, 89, que foi o período 90, o ano 90, foi um período que a gente estava ali pela Alcan e tudo, foi um período então que intensificou mais, era o período das festas, as festas dentro da Alcan, aonde quando o João Sérgio estava com a banda Espacial. Antes ele tinha tido outras bandas que a gente sabia, a sua fama como sanfoneiro mesmo, chamava a atenção, me chamou a atenção também, até porque o meu ídolo, hoje faço até uma homenagem a ele, que é Luiz Gonzaga,
João Sérgio tem uma história parecida com a de Luiz Gonzaga, por incrível que pareça. Filho de um agricultor, porém nas horas de folga sanfoneiro, uma mãe lavradora, então do mesmo jeitinho dos pais de Luiz Gonzaga. João Sérgio sai do interior, vai para a cidade maior, que no caso eu acho que Campo Maior, para ir participar do exército. Mesma coisinha, Luiz Gonzaga também saiu para fugir de sua cidade natal, Exu, para ir para Fortaleza, para ir para o exército. Então já houve essa ligação bem aí. João Sérgio tinha amizade com Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Todas as vezes que Luiz Gonzaga ia para a região de Campo Maior, então procurava o João Sérgio. Isso é uma alegria, era um reconhecimento da capacidade de músico que Luiz Gonzaga tinha em relação a João Sérgio. A inteligência de João Sérgio era tão interessante que, além da sua capacidade como músico, ele passou também a empreender como um empresário do ramo de bandas. Então ele passou a ter suas próprias bandas, dando oportunidade aos cantores, músicos da região, e passou a fazer sucesso não só mais em Campo Maior, extravasou os limites, passando para tocar em outras cidades, em outros estados, e o sucesso foi enorme. É tanto que na época, numa determinada fase ali dos anos 90, 80, 90, João Sérgio e a Banda Espacial era show. O momento da partida dele, quando ele sofreu um infarto, e foi um momento doloroso para nós, foi um momento difícil, porém, contudo, o ciclo da vida se fechando. Mas é muito interessante que ainda depois de mais de 20 anos da partida de João Sérgio, estejamos todos nós aqui lembrando. Isso quer dizer o seguinte, que é uma pessoa que passou e marcou o seu tempo, marcou sua passagem aqui pelo mundo, certo? Então, fico muito alegre em registrar a minha homenagem ao sanfoneiro, ao homem, ao empresário, ao pai de família, seu João Sérgio. Por isso, o seguinte, parabéns. Obrigado, um abraço a toda a família e a todos os apaixonados pelo forró, pela cultura nordestina, e aí, saudações, aonde quer que ele esteja, ao meu querido amigo João Sérgio. João Sérgio foi um dos maiores sanfoneiros da região do Piauí aqui, essa região aqui foi o João Sérgio. Eu ainda tive a felicidade, em uma data do dia 11 para o dia 12 de outubro, não lembro o ano, eu morando na rua Padre Fábio, quando chega uma turma da loja, nessa época eu trabalhava no Armazém Paraíba, João Sérgio chegou a tocar para mim no meu aniversário, nessa surpresa, com a sanfona aqui na costa. Coisa que eu nunca vi na televisão, nunca vi em canto nenhum. Numa determinada data, lembro muito bem, que eu conversando com ele lá na loja, eu disse, pessoal falando de uma viagem para o Canindé. E eu, Canindé, né? João, pai, eu conversando, pai, eu vou comprar uma moto, no próximo ano que eu vou comprar uma moto para ir para o Canindé. Demoraram alguns minutos, eu não sei se deu meia hora. Acredito que foi o Ossi chegou com uma moto para mim, a moto vermelha, tanque cheio, documento, uma jaqueta, capacete, óculos. Aí, sabe, não, o que é isso aqui? Não, eu sou o João Sérgio, mandou isso aqui para o senhor ir para o Canindé. Não, rapaz, eu não posso não, assim não. Então, isso aí foi uma coisa que ele fez, espontaneamente, que me surpreendeu. Então, João Sérgio, na nossa região aqui, que Deus tenha ele em bom lugar. Quem teve contato com o João Sérgio, pela dedicação dele, pelo caráter, pela postura dele, pelo exemplo. Exemplo não só para mim, exemplo de pessoas que tiveram contato com o João Sérgio. Porque todo o pessoal que tem contato com som, com bandas musicais aqui na nossa região do Campo Maior, eu acredito que a maioria tiveram a oportunidade de ter contato com o João Sérgio e ter tirado alguma coisa, ter algum aprendizado para estar em prática até hoje, através de João Sérgio. Então, falar do João Sérgio é tão interessante que eu gostaria de estar aqui com ele aqui nesse momento, a gente conversando ao vivo aqui nós dois, como nós tínhamos contato quando ele estava aqui com a gente. Mas infelizmente não foi possível, que Deus tenha em bom lugar, mas foi uma pessoa muito especial. Até hoje eu não vi falar
Só isso é a coisa que fica. Nada que desabonasse a conduta da família de João Sérgio em Campo Maior. Porque são pessoas de bem, todas. Todos que eu conheço. Pessoas que trabalham com João Sérgio, mais uma vez, ele era exemplo de pessoas. Exemplo a ser copiado como pessoa, como homem. A profissão dele, como sanfoneiro que foi, é um grande profissional. Cara, a primeira coisa que eu dava era um abraço bem forte nele. Um abraço bem forte. Um abraço bem forte que eu dava nele. No momento eu não tinha nada para falar agora não, porque... Cara, eu tava com saudade de ti. O camarada tinha te visto. Certo? Desculpa aí, é isso aí, Eu dava um abraço bem forte nele. Pra gente rever, cara, aqui. Vamos continuar nossa amizade aqui, mas infelizmente não é, cara. Que Jesus tem em bom lugar. É isso aí. Firmar parcerias era mais do que um gesto formal. Era unir forças para que o esporte florescesse na cidade. Incentivou clubes profissionais, apoiou atletas e inspirou jovens, sempre com a certeza de que cada vitória era coletiva. A história que eu tenho com ele começou dos meus pais, né, que são amigos, né, foram amigos como eles falam, na época da mocidade. E aí a lembrança que eu tenho bem consistente era da banda espacial, quando eu ia tocar lá em Conceição do Brasão, no Clube Recreativo 8 de Dezembro, né? Que esse clube, inclusive, foi feito por várias pessoas carregando tijolo, eu fui um deles. E eu gostava de ver a banda no início, quando começava a bateria, eu achava aquilo ali uma coisa fantástica, né? E o fato mais importante, e daí começou a amizade da gente. A amizade da gente se fixou mais em função do Aderson Pedro, né? Pai do Washington, esposo da Edna. E aí a gente sempre, quando o João Sérgio ia no festejo, ele sempre ficava tocando uma sanfona lá, na porta do Aderson. Tem até uma foto bonita, que fui eu que fiz a foto. Infelizmente, o João não está aqui, né? É uma tristeza pra gente que é amigo e perdeu ele tão cedo. Mas o sonho de João Sérgio ia além do esporte. Ele via na cultura um poder transformador. Apoiar festivais de música significava dar palco a novos talentos, fortalecer a identidade da cidade e criar momentos que ficariam sempre na memória de todos. E no coração disso tudo estava a solidariedade. Contribuir para ações sociais, oferecer dignidade e esperança. Para ele, isso sempre fez parte de qualquer projeto que realmente importasse. Ele é uma pessoa muito dada com o povo de Campo, um homem de uma simplicidade tamanha, que era a marca dele, mas ao mesmo tempo um cara sério, né? Então o João Sérgio, por muitas vezes, ele vinha na minha casa, conversava muito comigo, e ele gostava de falar muito sobre ele mesmo, principalmente quando ele começou no Exército Brasileiro. E eu também servi no Exército, e ele contava que a sanfona foi um grande triunfo da vida dele, até mesmo quando ele estava no Exército. Assim, e ele tinha uma relação muito grande com o comercial, e o comercial precisou muito do João Sérgio. O João Sérgio sempre ajudou o comercial. Mas tem um fato interessante que marcou o João Sérgio, porque quando nós fizemos a Toca do Bode, Flávio Bonda principalmente, o João Sérgio nos ajudou. E ele tocou na Toca do Bode, praticamente doando, né, para o comercial a sua banda de música. O João Sérgio me falava de uma pessoa, bem aqui, do Olho d'Água, né? Era um rapaz pobre, mas para ele era um dos maiores safodeiros que tinha nessa região. É claro que o João Sérgio respeitava esse rapaz chamava o Dedê. A história do João Sérgio jamais vai se acabar. Isso todos nós sabemos disso, porque ele fez a marca dele. Um abraço para a família do João Sérgio, um abraço para a Edna principalmente e todos os seus. Muito obrigado. Quando eu comecei a aprender a engatilhar na música,
Naquele tempo a gente não tinha tanta modernidade como a internet, muitas coisas. A pessoa tinha que aprender ralando mesmo. E em alguns momentos eu senti muita dificuldade, porque eu buscava informações, buscava aprender com outras pessoas que já viviam no ramo, e existia uma certa dificuldade. E uma certa vez o final de João Sérgio vendo eu lá brincando com o teclado, engatilhando, e aí eu me lembro demais de uma situação que o senhor João Sérgio ele tinha um negócio com ele de ele ver as coisas. E onde ele acreditava que ele viu uma coisa que tinha futuro, ele já ali abraçava. E eu, numa certa dificuldade de aprender a pesquisar algumas músicas, uma vez ele saindo com meu pai, ele voltou para trás, e aí ele vendo lá, faz alguma coisa para mim ver. Aí eu fazia lá, ele chamou o papai assim, dizendo, não, pai, me dá esse menino aí para mim. É assim que ele falava assim com a boca cheia, dizendo, não, me dá esse menino para me botar lá no meio das cobras, que a Banda Espacial sempre foi referência musical, não só no Piauí, no Maranhão, no Ceará. Quem sabe disso e quem conhece sabe do que eu estou dizendo. E eu doido para ir, mas naquele tempo a criação da gente não podia dizer nada contra os pais, e eu louco para ir porque era uma referência para mim, a vontade de aprender era muito grande, e era uma oportunidade única. O papai dizia, não senhor, isso aí vai me ajudar. E em várias vezes que ele ia lá em casa, ele sempre dizia a mesma coisa. E ele viu que o papai não ia abrir mão, aí uma certa vez eu contando uma história para ele, que eu andava em sede de outras bandas de música atrás de conhecimento, e sempre eu encontrava resistência, porque naquele tempo era muito difícil. E uma simples dica, uma vez ele sentou do meu lado, que era no tempo da fita, e ele botou uma música para tocar e assim, pesquisa essa música aí. E a música rodando e eu lá não sabia nem o que eu estava fazendo, dava uma dentro. Ele parou, só, vamos caçar essa nota bem aqui. Aí eu fui me ensinando e fui aprendendo, fui entendendo. Pronto. Ali foi uma dica maravilhosa, que dali eu desarmei. E o final de João Sérgio foi a primeira pessoa, eu posso dizer assim, fora dos meus pais, que acreditava muito no que eu ia fazer. Eu acreditava muito que eu ia para frente. E aí aconteceu outro momento especial, que com aquelas dicas que ele foi me dando, aquilo ali eu fui desenvolvendo, fui adquirindo conhecimento, a vontade de aprender era muito grande. E ele andava dizendo, né, para os músicos, tem um rapaz acolá, vocês podem abrir do olho. Uma hora eu vou mostrar ele para vocês. E o respeito que eu tenho pelo seu João Sérgio, eu não tive muita convivência, porque logo assim eu tive que viajar. Mas o respeito pelo seu João Sérgio é de uma forma muito grande para mim. Eu devo tudo que eu sei hoje, primeiro a Deus, mas a uma pessoa que apostou, que acreditou, que me incentivou a estar na música. E assim, eu me sinto lisonjeado demais de estar participando desse momento maravilhoso. O ano passado eu tive a vontade, nasceu uma vontade para mim de uma hora para outra no festejo de Santo Antônio, de fazer uma homenagem a ele. Entrei em contato com a família e fiz essa homenagem ao seu saudoso João Sérgio, porque é uma pessoa que não pode ficar esquecida, uma pessoa que, para mim, ele é o pai da classe musical. Todo mundo que conheceu o seu João Sérgio sabe da vida. Aquele homem, ele tinha uma visão tão grande das coisas, ele já via as coisas, era um cara que sempre andava na frente, era um cara que tinha vontade. E assim, eu fico realizado mesmo, de todo o meu coração, em estar participando desse momento, de estar documentando toda essa história, como tantos outros vão chegar aqui, e história não vai faltar para contar, porque todo mundo que conviveu com ele aprendeu muito, aprendeu demais. E eu agradeço demais pelo convite, tá? Eu me sinto até emocionado, porque quando eu falo no final no seu saudoso João Sérgio, eu me emociono muito. Porque foi um cara que me ensinou. Tudo que eu sei hoje, o começo de tudo, a minha história, tem a história do saudoso João Sérgio. Eu me sinto representado. É como se eu fosse hoje algo que eu levasse essa história do João Sérgio na música, porque ele foi uma pessoa muito importante. É uma pessoa muito importante na minha vida. Ele saiu do interior e veio morar na cidade, Campo Maior.
e trouxe na sua bagagem seu instrumento musical, no caso acordeon, sanfona, e através desse instrumento ele foi se familiarizando com os campo-maurenses através de eventos que ele que tinha e que ele tocava. Então foi se familiarizando até que se tornou uma pessoa conhecida na nossa cidade. Em 1980, ele construiu e veio morar nessa casa, aí se tornou um vizinho mais próximo de mim. Aí foi que eu conheci pessoalmente o João Sérgio. A gente tinha intimidade assim, um com o outro, ele vinha para a minha calçada, que dava sombra cedo da tarde. A gente põe a cadeira ali, põe a cadeira e começava a conversar e tudo. Ele, uma pessoa muito humana, que eu presenciava, com aquelas pessoas que estavam mais próximas dele, que procuravam ele na casa dele, às vezes com um problema, e ele tentava resolver. Então era um cidadão. João Sérgio é um cidadão. Ele partiu muito cedo, mas ele deixou um legado muito grande para a família, os filhos todos formados, hoje todos trabalhando. João Sérgio era uma pessoa maravilhosa. Eu sempre, depois que eu me familiarizei com ele, às vezes ele me dava até o carro dele para me dirigir. Quando ele, às vezes, ele adquiria uma coisa, assim, um carro, por exemplo, aí ele vinha, Pereira, dá uma volta ali e tal. Então a minha intimidade com ele, depois que ele veio morar aí, foi grande. Foi que eu conheci realmente o verdadeiro João Sérgio, que ele era meu amigo e tudo, amigo de muita gente. As pessoas que o procuravam, ele atendia com perfeição, nunca deixava a pessoa voltar, como se diz na gíria, com a mão abanando, né? Sempre ele ajudava, muito humano que ele era. João Sérgio começou sua trajetória como sanfoneiro aqui em Campo Maior e daí progrediu com seus companheiros de luta até formar a banda dele. Então essa banda alcançou um sucesso muito grande, tanto a nível de Piauí como do Nordeste como um todo, chegando a gravar vários discos, né? Na época eram os discos, né? Os CDs. Sempre foi um homem exemplar no seu comportamento, né? De pai, de cidadão, de profissional. Os seus funcionários também eram pessoas tratadas com muito carinho, com muita consideração, não deixando margem para que nenhum tivesse problema de reclamação a seu respeito. Tratava todos com muita cordialidade, urbanidade e ninguém pode nem falar a respeito de pagamento de salário, porque ele era extremamente cuidadoso nesse particular. Daí você deduz o quanto esse cidadão era cuidadoso, era zeloso na sua reputação como homem, como cidadão. Eu sempre digo em rodas de Campo Maior que eu sou tão feliz que ainda hoje moro na mesma rua de Mamedes. E ter esse prazer de falar do nosso saudoso João Sérgio me enche de orgulho. O nosso sanfoneiro da região, isso é conhecido em todo o Piauí e parte do Nordeste. Então me orgulha muito de eu falar de João Sérgio. Tive o prazer de conviver com ele, fui em festa com ele, muito amigo do meu pai, os dois partiram perto um do outro para o Oriente Eterno. Então, Campo Maior perdeu muito com a partida do nosso saudoso João Sérgio.
quero dizer, Edna, que tive o prazer de ir em várias festas com o João Sérgio, onde lá nos encontrava com o Cicim, com o Juvenal, Picolé, Sapato. Ainda se encontra aqui na terra o nosso baixinho do sax. Tudo isso marcou muito as nossas vidas. Então, Campo Maior ganhou muito com a sua participação. Festa do Campo Maior Clube, festa do Grêmio Recreativo e o interior, na sua rural, lutando muito para criar honrosamente a sua família. Meu caro amigo João Sérgio, que o grande arquiteto do universo esteja ao seu lado e de todos os seus companheiros. Aqui eu transmito um abraço e quero dizer que continuamos amigos da família. Moramos perto um do outro e tenho muita consideração pela sua família. Descanse em paz, meu saudoso João Sérgio. Os desafios sempre foram muitos, mas João Sérgio enxergou cada obstáculo como um degrau. Com diálogo, trabalho e compromisso, conseguiu transformar dificuldades em oportunidades. Para João Sérgio, o caminho sempre foi claro: somar, unir e agir. Porque ele sabia que só com amizade, parceria e esforço coletivo se podia construir uma cidade mais esportiva, mais cultural e mais humana.